PSDB já desconfiou das eleições presidenciais quando Aécio perdeu de forma bastante estranha para Dilma Rousseff em 2014. O partido contratou até uma auditoria externa, mas concluiu que era impossível fazer a auditoria. O líder tucano à época, deputado Carlos Sampaio, leu o resultado das tentativas, deixando no ar a preocupação com a lisura do processo. Vários outros políticos, também de esquerda, já desconfiaram do sistema eleitoral controlado pelo TSE. Roberto Requião, líderes do PDT, até mesmo Lula. Em 2002, Lula colocou em suspeição o uso das urnas eletrônicas, como mostra uma reportagem de Fábio Zanini na Folha de São Paulo. O petista levantou dúvidas sobre a infalibilidade do processo eleitoral. Nada é infalível, só Deus. Vamos pegar o que aconteceu aqui. Quantas denúncias já foram feitas de defunto que vota, de cidade que tem mais eleitores do que habitantes, questionou o presidenciável à época. Para Lula, dado esse histórico, não sabemos se a urna pode ser manipulada ou não. Na semana passada, diz a reportagem, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o laudo da Unicamp, dizendo que o sistema eletrônico não permite fraude. Ah, que alívio! Agora sim. Ou seja, desconfiar de um sistema centralizado e opaco sempre foi algo natural no Brasil, até porque países com tecnologia bem mais avançada que o nosso rejeitam esse modelo para garantir maior transparência e a possibilidade de aferição pública dos votos. Mas eis que, agora, no governo Bolsonaro, virou dogma repetir que o nosso sistema é inviolável. E quem ousar criticar ou atacar o nosso processo eleitoral será rotulado de golpista e poderá até acabar preso, viu? Teve um jornalista que foi devorado já pelo monstro do boleto faz tempo, que chegou a comparar a desconfiança com as urnas eletrônicas com o terraplanismo. Amém. A postura dos ministros do STF e do TSE em nada ajuda. Fachin, o garoto propaganda de Dilma Rousseff, pediu voto para ela. O simpatizante do MST achou adequado rodar o mundo insinuando que poderá haver um golpe no Brasil, algo muito pior do que a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Fachin acha inteligente alfinetar também as Forças Armadas e o próprio presidente da República, mandando o recadinho e desqualificando qualquer dúvida em relação ao nosso processo eleitoral. É nesse contexto que a reunião de Bolsonaro com vários embaixadores nessa semana foi tão importante. Serviu para que o presidente colocasse o mundo todo a par das narrativas golpistas, essas sim, do próprio sistema, que não tolera qualquer crítica ou mera desconfiança com as urnas. Não se pode achar estranho, vejam só, o malabarismo desses ministros para a soltura de Lula e depois torná-lo elegível num esquema ainda mais bizarro. São os mesmos que perseguem bolsonaristas e que vão cuidar de todo o processo eleitoral sem transparência. Mas ai de quem se sentia desconfortável com isso tudo, né? O pastor Álvaro Júnior publicou um texto com 10 pontos para a nossa reflexão geral que merece ser reproduzido aqui na íntegra e que teve alerta do Facebook com link redirecionando para o site do TSE para, abre aspas, encontrar informações oficiais sobre as eleições de 2022. Número 1. Nenhum técnico ou ministro do TSE se dignou a estar na Câmara ou no Senado para prestar esclarecimentos sobre as urnas eletrônicas. 2. Toda dúvida sobre esse assunto é tratada como ofensa punível. 3. Essa postura de crença religiosa em um artefato tecnológico desvia a questão do principal. 4. É direito constitucional de cada brasileiro ter a certeza de que o seu voto foi computado e pode ser auditado. 5. É injusta a argumentação de que não há prova de fraudes, sendo que, além de existirem indícios, provas, aparentemente, nem poderiam ser verificadas, não é mesmo? 6. Houve uma invasão por 8 meses no sistema por um hacker e os dados foram apagados sobre o que ele obteve nesse tempo, o que torna tudo muito suspeito. Mas o TSE garante que nada aconteceu. O parlamento já havia aprovado o voto impresso e, por uma ginástica jurídica, o STF conseguiu tornar isso inconstitucional. Isso foi o 7. 8. O fato desse governo ter sido eleito pelo voto eletrônico legitima, não enfraquece, o direito dele de questionar. 9. Por tudo isso, o debate deve persistir, apesar do permanente descaso e desrespeito
do alto judiciário para com os demais poderes. E 10, no mínimo, teremos garantido mais um pouco do nosso direito à transparência. Então, não há por que ser contra. Até porque o Globo diz que o TSE está preocupado com um hacker nas eleições. Ué, em suma, há motivo de sobra para desconfiar das urnas. E hoje temos mais razão ainda do que no passado para ficarmos céticos e suspeitar de fraude. O esforço desse sistema podre em transformar a urna num símbolo sacrossanto da democracia e repudiar qualquer tentativa de oferecer maior transparência ao processo apenas alimenta ainda mais a nossa suspeita. Suspeitar é saudável, é democrático.